Glória a Deus. Eu quero já te convidar, abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Tem sido muito bom estarmos ministrando o livro de Atos. Tem trazido conhecimento, e também na escola bíblica tem sido ensinado. E é importante que você esteja presente nos cultos, para que você, no final, o pastor Daniel disse que tem um projeto aí que talvez em 2 anos ele acabe isso aí, né, pastor? Aí quando chega lá em Atos 29, né, pastor? Aí vai estar a bênção. Eu vou esperar você encontrar para que você acompanhe a leitura. Atos 16, nós vamos ler a partir do versículo 11, amém? Que diz assim: E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. Versículo 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos a mulheres que ali se reuniram. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo falava. E depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: Se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Versículo 16. Indo-nos ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fizera por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19. E vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Por enquanto até aí, nós vamos seguir lendo versículos após, mas eu gostaria já de começar a refletir sobre esses primeiros versículos. Aqui está falando a história de homens impactados com a palavra de Deus. Temos lido desde o primeiro capítulo o trajeto da igreja. Obrigado, meu. Deus abençoe. O trajeto da palavra de Deus sendo levada através desses homens. Quais homens? Homens que presenciaram morte e ressurreição de Cristo, homens que foram ensinados da palavra, e ali eles não se conteram. Esses homens saem em viagens missionárias, e aí o texto, nós vimos em textos anteriores, que esses homens foram constrangidos em alguns lugares,
pastor Daniel ministrou que foram apedrejados, chicoteados, expulsos da cidade, mas esses homens continuavam, eles tinham um projeto. E qual era o projeto deles? Que a palavra do Senhor fosse conhecida. E glória a Deus por esses homens, por isso que hoje nós temos essa palavra. Aqui está falando a história de homens que foram impactados com essa palavra, e de tamanho impacto que a palavra fez na vida desses homens, eles não se continham, eles não conseguiam ficar apenas com essa palavra, eles queriam passar adiante. E aí na ministração anterior, o pastor Daniel falou que, Paulo teve essa visão. E aí nós lemos o versículo que aqui eles estão indo até Filipos. E é interessante que eles chegam nesse local e eles procuram um lugar para orar. E é interessante que eles chegam à beira de um rio e encontram algumas mulheres. E eles aproveitam essa oportunidade. Qual que era o objetivo desses homens? Propagar, falar, ensinar sobre a palavra de Deus, sobre um projeto salvífico. Então esses homens não perdiam tempo. Olha que interessante, eles chegam na cidade, eles procuram um local para orar, eles vão à beira de um rio, tem umas mulheres, o que eles ficam? Eles ficam no WhatsApp, vendo nas redes sociais? Não, eles começam a falar do amor de Deus. Eles começam a falar para aquelas pessoas que estavam presentes do projeto salvífico. Começa a trazer uma palavra de esperança. Aqui era uma região, e essas mulheres, uma região gentílica, que o pastor Daniel já explicou muito bem o que eram essas pessoas gentílicas. Pessoas que não eram judeu, pessoas que, segundo a religiosidade, eram pessoas que já estavam condenadas, que não tinham esperança, mas aqui esses homens chegam com a palavra de esperança. E como é bom ouvirmos uma palavra de esperança. Por várias vezes, em momentos difíceis ou em momentos rotineiros, pessoas chegaram perto de mim e falou sobre o amor de Jesus, como é bom. E eu acredito que já aconteceu com vocês. Aqui essas mulheres estavam ali, e esses homens chegam com a palavra de esperança. Eles aproveitaram a oportunidade. E aqui já deixa um alerta para nós. Você já conhece dessa palavra? Aproveita as oportunidades. Aqui diz que havia umas mulheres e entre elas havia uma mulher chamada Lídia. É interessante que a palavra diz que essa mulher já conhecia Deus. Essa mulher já, mesmo sendo gentílica, e era costume de algumas pessoas já ter acesso ou conhecimento da lei judaica. Essa mulher já vivia uma religiosidade, mas ainda não conhecia o projeto salvífico de Cristo. E é interessante que essa mulher, ela ouve a palavra de Deus. E essa palavra transforma o dia daquela mulher. Não apenas o dia daquela mulher, mas transforma a vida daquela mulher. E não apenas a vida daquela mulher, dos seus, da sua casa. Olha a importância de aproveitarmos a oportunidade. Aqui estava um grupo impactados pela palavra, que aproveitou a oportunidade de falar. E aqui também tinham pessoas que aproveitaram a oportunidade para ouvir a palavra de Deus. E aquilo que parecia ser um dia comum, algo rotineiro, se transformou numa data memorável.
Ali aconteceu o projeto de salvação para aquela mulher e para a sua família. Então, amados irmãos, para meditarmos, já iniciamos pensando, eu preciso aproveitar as oportunidades. Se você já é cristão, se você já está nessa caminhada, aproveita a oportunidade, não perca a oportunidade. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, se você ainda não fez essa declaração, se ainda não entendeu o projeto salvífico de Cristo, aproveite essa oportunidade. O texto diz no versículo 14 que essa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, servia a Deus. Ela conhecia as leis morais judaica, mosaica. Ela tinha essa tendência a servir, mas ainda não conhecia sobre uma intimidade de Deus. Porque viver uma religiosidade é bem diferente de uma intimidade. E às vezes nós, por muito tempo, nós nos enganamos. É muito comum nós falarmos assim, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus e Deus é pai de todos e às vezes nós vivemos uma religiosidade. Às vezes nós não entendemos o projeto salvífico, às vezes nós achamos que a religiosidade leva à salvação, mas não. Aqui eles estão para essa mulher que já servia. E servir é diferente. Às vezes você está servindo no local, às vezes você está até num contexto de uma pessoa que trabalha numa casa, servindo, seja cozinheira, seja o que for. Não é porque ela está servindo que ela tem uma intimidade. É diferente. Servir é diferente de uma intimidade. E aqui esses homens estão trazendo para essa mulher uma palavra de esperança. Esse projeto salvífico que causou impacto lá em Jerusalém. Aquele Jesus que foi morto, que ressuscitou, trazendo esperança. Essa palavra está chegando até vocês. E vocês fazem parte desse projeto. E eu quero dizer que você faz parte desse projeto. Aqui inicia salvação nessa cidade, nessa família. E olha que interessante. No versículo seguinte, versículo 15, depois que essa mulher foi batizada, ela e sua casa, rogou dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Aqui já começa a mostrar essa mulher um entendimento, uma gratidão. Aquela mulher, ela ouviu a palavra, já sentiu gratidão no coração, mas também já com a necessidade de comunhão. Olha que coisa interessante. Eu fui impactada por essa palavra. E eu quero convidá-los a ir para minha casa. E ela não era boba. Ela estava levando homens, ela estava sedenta, ela queria aprender mais. Então essa mulher, ela convida, ela tem gratidão e ela tem sede de comunhão. Porque é isso que a palavra traz. Ela traz esse desejo de comunhão. E é interessante, eu ouvi uma administração aqui, pastor lá de Itatiba, qual o nome dele? De Atibaia, pastor, que ele pregou aqui. Estevão. Ele falou algo fantástico e quando ele falou me trouxe a memória. Ele disse que estava numa cidadezinha em Minas e eles se perderam. E aí ele parou num local, aí tinha um segurança num local e ele disse que um lugar deserto.
Eles com medo, porque saíram daqui de São Paulo, lá no interior de Minas, e aí eles pediram informação para esse homem. Eles de cá e o cara de lá, um com medo do outro. E conforme eles começaram a conversar, identificaram: você é cristão? Sou. Então você, eu também sou cristão. E ele disse que a partir do momento que se identificou na palavra, parecia que já se conheciam, e aí aquela barreira já foi quebrada, já se aproximaram, já falavam com amor um para com o outro. Acabou o medo, porque a palavra, ela traz também essa união, essa comunhão, e é por isso que é gostoso a igreja, porque ela nos proporciona essa comunhão. Então é interessante que essa mulher, ela os convida, e ali começa um ministério naquela família, aquela família que alcançou a salvação. Ali inicia uma comunhão. Mais na frente nós vamos ver que Paulo até escreve à igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses. Começa com essa sensibilidade, essa oportunidade desses homens que ministrou a palavra e dessa mulher que absorveu a palavra e que aplicou aquilo na sua vida. Mas seguimos. Versículo 16. E aí, indo ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. É interessante que vem essa narração de Paulo e os demais, com aquela família. Eles vão para aquela casa, mas retornam ali e ficam um trajeto indo para um local de oração, um local mais tranquilos. E de repente o texto cita essa jovem, que diariamente, quando eles estavam se dirigindo ao local de oração, ela os acompanhava e gritava. E eu fico imaginando elas gritando. E o que é que essa mulher falava? Dizia no versículo 17: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, algumas versões vai estar indignado. Nessa versão aqui, uma versão mais antiga, está perturbado. Voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. E na mesma hora saiu. Curioso esse texto, que aquela moça, aquela jovem, ela começa a acompanhar esses homens e ela fala algo verdadeiro. O que é que ela estava dizendo? Esses homens que anunciam o caminho da salvação. Então eles estão falando, esses homens estão falando sobre o caminho da salvação. E ela conclui: são servos do Deus Altíssimo. Olha o que ela está dizendo. Esses homens estão anunciando o caminho da salvação. E qual o caminho da salvação? Cristo. Então esses homens estão anunciando Cristo. E ela ainda diz outra verdade sobre eles. Eles são servos. Então aqui ela dá testemunho desses homens. Olha, eles estão falando do caminho e são servos. Mas algo intrigante acontece. Ela faz isso vários dias. E Paulo vira indignado, perturbado em algumas versões, e repreende, exorta aquela situação. E talvez você pode pensar: mas se eles estavam falando do caminho, e se eles eram servos do Deus Altíssimo, e se ela estava falando isso, a verdade, por que que ele ficou irritado? E aí, amados irmãos, nós aprendemos aqui com Paulo sobre vigiar, sobre nos estarmos atentos com o engano. Aqui, o que essa jovem estava fazendo?
ela estava usando aquela situação, hoje nós usaríamos na linguagem atual hoje, estava usando aquela situação para se promover. Eu até me lembrei que geralmente, né, hoje, da forma que está as redes sociais, acontece algo, aí a maioria das pessoas é igual abutres na carniça, né? Sai uma situação e todo mundo posta o vídeo. Alguns nem falam nada no vídeo, né? Coloca o vídeo para tocar, para rodar, e aí fica só apontando assim para o vídeo, né? Para ganhar like. Então aproveita de situações para promover, para ganhar mais seguidores. E aí vai reproduzindo aquilo. Então, se a pessoa, mesmo que não é nem tão conhecida, ela pega um vídeo, que na linguagem dos jovens aí fora, fala, esse vídeo está bombando na internet. É lógico que se ela coloca, ela vai aparecer também. E essa jovem estava fazendo isso, querendo se promover. Mas sabe o que era mais perigoso? Que como ela já era conhecida naquele lugar, como alguém que adivinhava as coisas, que as pessoas iam para se consultar com ela, iria olhar para ela e falando assim, realmente ela sabe das coisas. Está vendo? Esses homens que está falando, ela, né? Ela preveu isso também, ó. Ela está falando a verdade. Isso quer dizer, se ela está falando a verdade aqui, a maioria das coisas ela também está falando a verdade. Ou seja, ela queria se promover, mas com engano. E é isso que Paulo se atentou, teve a sensibilidade do Espírito Santo e falou, eu preciso tomar uma ação referente a isso. E precisamos nos atentar, sabe, irmãos? Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas se está falando de Deus, não importa. O importante é que está falando de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava na ilha de Itaparica, em Salvador. Estava de férias, eu e a Enília e a Sara, nós fomos almoçar. E ali almoçando, veio uma mulher, toda vestida, uma cigana. E ela se dirigiu até mim. E eu na mesa ali, ela chegou e falou assim, posso ler a sua mão e falar o seu futuro? E aí, olhei para a cara dela, eu falei assim, você não consegue falar o meu futuro, mas eu consigo falar o seu. Aí ela me olhou assim, a Enília já ficou tensa, que ela me conhece, e as pessoas ao lado prestou atenção naquilo, falou, opa, o que está acontecendo ali? Aí ela falou assim, você pode falar o meu futuro? Eu falei, posso. Então fala para mim. Eu falei assim, olha, existe um Deus que Ele proporciona para nós salvação. E quando nós nos rendemos a Ele, a palavra diz que nós somos salvos. Salvos em Cristo Jesus. Então, eu sei falar o teu futuro. Eu digo para você agora, o teu futuro é, se você continuar com esse engano, o teu futuro é o inferno. Minha esposa olhou para mim, eu falei assim, se você se converter, se arrepender disso, o teu futuro é o céu. Eu não podia deixar passar aquele momento. Um momento de ver que ali há um engano. Pessoas que estavam ao meu lado estavam sendo enganadas. Eu teria que exercer um papel ali de alerta, mas também aproveitar a oportunidade de falar para aquela mulher de um plano salvífico.
Então Paulo, ele observa isso. Então nós precisamos nos atentar. E fique atento, nem todos que falam de Deus estão fazendo a obra de Deus. É muito comum as pessoas aceitarem só em falar no nome de Deus, é benéfico. E ainda, para te alertar, eu gosto sempre de falar o que eu vivi, a minha experiência, o que deu certo e errado. Mas para um alerta também. Antes da minha conversão, antes de eu conhecer a palavra, foi me oferecido para ser realizado na minha casa um culto, através de um amigo. E aí, eu falei, é a palavra de Deus, eu vou abrir minha porta. E eu me lembro que chegou um grupo, pessoal de Campinas. E aí veio a equipe, o pessoal violão, tocando, cantaram os louvores. E aí, após, a pessoa que ia ministrar a palavra, ela tinha uma mesa na minha cozinha, fizemos o culto na cozinha. Ele pegou, colocou em cima da mesa alguns incensos, acendeu incensos, colocou uma jarra de água. Eu nunca tinha visto o culto assim, né? E ele pregou de uma forma maravilhosa. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. E ele pegou os textos e fez aquela mistura, e as pessoas presentes emocionadas, pessoas falando em língua, e depois o louvor, aquela emoção, terminou, a pessoa que ministrou a palavra foi até a minha lavanderia, conversando ali, colocou a mão no bolso, tirou uma carteira de cigarro, colocou o cigarro, fumando. E depois o meu colega, próxima semana de novo, eu não. Mas você não gostou? Não gostei. Mas não falou da palavra? Não falou da palavra. Falou de Deus, mas não. Por quê? Estavam falando de Deus, mas não era servo do Deus Altíssimo. Que nos atentamos. Hoje, né? E talvez pela carência, talvez pela falta de conhecimento, pessoas têm se aproveitado para fins próprios. E às vezes nós somos levados. Paulo conhecia a palavra, Paulo tinha intimidade com Deus. E é por isso, amados irmãos, que nós como cristãos, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Nós precisamos buscar uma intimidade com Deus. Porque se nesse tempo já se levantava tanto engano, imagina hoje. Hoje tem pessoas que falam, eu não preciso nem ir na igreja, porque aqui na minha casa eu coloco o vídeo que eu quero, a pregação que eu quero, e eu vou ser alimentado da palavra. E buscam pessoas, às vezes nem é uma igreja cristã. Paulo estava atento. Nós devemos também nos posicionar. Nós precisamos estar alerta. E aí o que aconteceu? Paulo vira para aquela jovem que era uma escrava, porque além de estar possessa, ela era usada como uma ferramenta para arrecadar recursos, dinheiro. Ela tinha seus senhores que ganhava com isso. E olha que interessante. Paulo, a partir do momento que ele volta para aquela jovem e que expulsa aquele espírito enganador dela, trouxe para ela o quê? Libertação. Mas o que aconteceu?
A palavra diz aqui em seguida que os seus senhores ficaram indignados, a ponto de pegar Paulo e Silas e os levarem à prisão. Então, olha que controverso isso. Eles proporcionaram uma libertação, é um benefício, mas nem todos se agradaram. E é por isso, amados irmãos, que a igreja do Senhor, ela é tão odiada. É por isso que há tantos levantes para acabar com a palavra. Por isso que há tantos levantes para que você não vá ao culto. Por isso que há tantos levantes para você não conhecer dessa palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra liberta. E o que acontece quando a palavra liberta? Nos tira da escravidão. E aí, quando nos tira da escravidão, algumas pessoas vão perder. Porque sempre quando nós estamos escravos, há alguém que está lucrando em cima de nós, alguém que está tirando proveito em cima de nós, da nossa fraqueza, do nosso estado. Às vezes nós estamos presos em coisas, em pessoas, uma dependência, um vazio no nosso interior, e às vezes nós buscamos coisas, pessoas, e esse vazio ele só é preenchido por Deus. E pessoas se aproveitam às vezes porque você está sendo escrava do pecado, está sendo escravo do pecado, você está se colocando numa situação, vulnerável. E todos ganham. Quantas pessoas se aproveitam da fraqueza emocional? Agora que ela está dessa forma, eu vou chegar perto. Agora está precisando, eu vou chegar perto. Mas a palavra de Deus, ela liberta. A pessoa conhece a palavra, ela bebia, ela todo final de semana, ela estava com churrasco, estava na festa, agora ela conheceu a palavra, agora não vai mais. Vai causar indignação, porque pessoas vão perder. Na minha conversão, os colegas e a minha família me excluíram. Até hoje, família não, familiares, Família é a Sara e a Emília, mas os meus familiares me excluíram até hoje. Não me suportam. Mas por que não me suportam? Porque aos finais de semana, eu estava ali junto com eles no churrasco. Então era mais um ali que ia pagar, era mais um que estava ali contribuindo. Agora eu me converti, eu não faço parte disso. Não presta mais. Agora só é lá naquela igreja. Por quê? As pessoas não olham o benefício que adquirimos com a palavra. Elas analisam as perdas que ela pode ter. Quantas mulheres que param de ir na igreja porque quando chega em casa, às vezes é até agredida pelo marido, ou por alguém, por um namorado, porque sabe que ela conhecendo a palavra, ela vai ser fortalecida. Ela conhecendo a palavra, ela vai ser liberta. Ela vai ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E aquele vazio, aquela dependência não vai acontecer mais. Aí vai ter perda. Então tem levantes. Esses senhores aqui usavam essa mulher para adivinhar. E as pessoas pagavam. Agora ela não consegue mais adivinhar, porque o espírito enganador saiu. Essa mulher foi liberta. Causou indignação. Mas agora aquele cara é crente, não? Toda semana, todo dia era uma carteira de cigarro que ele comprava aqui, agora não compra mais. Não presta, é por isso que eu não gosto desses crentes. Eu perdi minha carona para balada, não gosto desses crentes por isso. O cara me dava carona todo dia, agora não vai mais. Então, amados irmãos, geralmente é olhado para as perdas, mas não para a transformação. E glória a Deus que
o Senhor Jesus está preocupado com você, com a tua libertação, com a tua transformação. E mesmo, amados irmãos, se nós seguirmos o texto, vai falar que aqueles homens, eles foram presos, mas não se calaram, porque eles entendiam o benefício que é a palavra de Deus, a transformação que é a palavra de Deus. E é por isso, amados irmãos, que eu o incentivo: continue buscando ao Senhor. Não importa as retaliações, não importa o que vai falar de vocês. Uma das coisas que meus familiares falavam agora esse bobo vai para a igreja só para dar dinheiro ao pastor. Muitas críticas foram levantadas, mas ninguém sabia como era a minha vida. Ninguém sabia como era quando eu estava no meu quarto, que ninguém podia ver. Ninguém sabia o vazio que era no meu coração, a depressão que eu passei, a síndrome do pânico que eu passei. Cheguei a tal ponto que eu não conseguia fechar os olhos para dormir, eu tinha medo. Tomava banho com os olhos abertos embaixo do chuveiro, que eu tinha medo. Sempre achava que ia chegar alguém, que ia acontecer alguma coisa comigo. Não tinha prazer em nada, um vazio imenso no coração, mas eu conheci da palavra do Senhor, e essa palavra me libertou. E essa palavra, ela me preencheu, ela trouxe alegria. Mas as pessoas estavam preocupadas com o quê? Não vai ter mais ele no churrasco. Então, amados irmãos, não escute as vozes contrárias, escute a voz de Deus. E a voz de Deus é uma voz de transformação. E que, falando de oportunidades, aproveite a oportunidade. Eu quero finalizar dizendo: aproveite a oportunidade para falar desse amor. Aproveite. Esses homens poderiam chegar e ficar quietos na beira do rio, mas eles causaram impacto com a palavra. Essas mulheres poderiam não escutar esses homens judeus, esses homens que nem são daqui, não vão. Elas aproveitaram a oportunidade e tiveram a vida transformada. Quero te convidar a se colocar de pé. Oportunidade. Eu gostaria de convidar, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradeço, ó Deus, por a oportunidade de estarmos aqui falando ao Senhor, sem nenhuma retaliação, ó Deus. Obrigado, ó Deus amado, por cada irmão e irmã que está aqui presente. Obrigado ao Senhor, porque eu sei que também pessoas distantes vão estar assistindo esse vídeo, ó meu Pai. E vai ter a oportunidade, ó Senhor, de conhecer do Teu projeto salvífico, ó Senhor. Porque a salvação vem em Ti, de Ti, ó meu Pai. Pai amado, não importa como estamos, ó Senhor. Não importa a situação que o ser humano está. O Senhor está, ó meu Pai, o tempo inteiro buscando salvá-lo, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque nós temos a oportunidade de falar desse projeto salvífico. Obrigado ao Senhor, porque um dia alguém parou, ó Senhor, e me falou desse projeto. Obrigado ao Senhor, porque um dia o Senhor colocou no coração de alguém para continuar a insistir em me falar, mesmo em momentos que eu não queria ouvir, mesmo em momentos que eu desprezava aquela palavra, mas o Senhor colocava naquele coração para aquela pessoa continuar falando, porque sabia que essa palavra ia transformar a minha vida. Obrigado ao Senhor.
Obrigado, Senhor, por esses homens que saíram de Jerusalém, muitos, ó meu Pai, perseguidos, ó meu Pai, apedrejados, ó Deus, desprezados, ó Senhor, muitos passando fome, ó meu Pai, muitos foram mortos, ó Pai, mas a Tua palavra chegou até aqui, ó Senhor. Obrigado, ó Jesus, e que venhamos aproveitar essa oportunidade, ó Senhor, de sermos transformados a cada dia pela Tua palavra, que venhamos também a nos atentar ao Senhor, nos atentar sobre as palavras que vêm até nós, nos atentar, ó meu Pai, ter a sensibilidade do Teu Espírito Santo para saber aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que venhamos ter, ó meu Pai, sempre o cuidado de buscar na Tua palavra, que não venhamos, ó meu Pai, estar sedentos por revelações, ó meu Pai, não venhamos estar atrás, ó meu Pai, ó Senhor, de coisas rápidas, ó meu Pai, de revelações, mas que venhamos buscar na Tua palavra, ó Senhor, que venhamos ter cuidado, ó meu Pai, sobre as palavras que é falada a nós, sobre pessoas que vêm, ó meu Pai, falando que é profecias, ó Deus, que venhamos estar atentos àquilo que vem do Senhor, que venhamos olhar, ó Senhor, realmente a vida de cada um, ó Senhor, que nos fala se é realmente servo do Deus Altíssimo, e que, ó Senhor, se há algo em nós, ó meu Pai, que ainda precisa ser melhorado, ó Senhor, como foi cantado ao Senhor e também orado, que venha a ser mudado em mim, que o Senhor possa nos renovar através da Tua palavra, nos fortalecer, que possamos, ó Deus amado, sair, ó Deus amado, nessa noite daqui, ó meu Pai, com gratidão, meu Pai, no coração, assim como aquela mulher, ela teve gratidão, ela estava sedenta de comunhão, ela queria que essa palavra fosse direcionada, fosse ali, permanecesse na sua casa, que nós venhamos desejar também, ó Senhor, essa comunhão, que venhamos buscar, ó Deus amado, ó Senhor, sempre essa comunhão com a Tua igreja, um para com os outros, ó meu Pai, e que venhamos nos posicionar, ó meu Pai, como servos Teus, ó Senhor, e não deixar que o engano chegue até as nossas vidas, até a nossa família, até a nossa igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.